Sob o Safety Car, o Grande Prêmio do Canadá de 2025 foi recheado de drama, talento e tensão política dentro e fora das pistas. A vitória de George Russell pela Mercedes, embora tecnicamente impecável na pista, se viu cercada por polêmicas nos bastidores que fizeram com que a FIA passasse horas analisando o ocorrido. Em especial, o foco recaiu sobre o momento crítico da corrida, uma suposta manobra controversa feita por Russell durante o safety car que teria colocado Max Verstappen, da Red Bull, em uma posição vulnerável às penalizações. O pano de fundo desse drama era carregado de implicações ainda maiores. Verstappen, multicampeão e uma das figuras mais dominantes da Fórmula 1 recente, já acumulava 11 pontos de penalidade em sua superlicença. Com apenas mais um ponto, ele poderia ser suspenso por uma corrida, algo que não acontece com um piloto de ponta há anos na categoria. Diante disso, qualquer atitude que pudesse gerar penalizações adicionais para Verstappen se tornava automaticamente um foco de especulação, suspeita e tensão dentro do paddock. Tudo começou de maneira relativamente tranquila. George Russell conquistou a pole position em uma classificação dominada pela Mercedes, superando Verstappen e outros favoritos como Lando Norris e Charles Leclerc. O britânico largou bem e manteve liderança em boa parte da corrida, demonstrando ritmo forte e controle absoluto. Mas foi nos momentos finais, quando um safety car foi acionado por conta de detritos na pista, que a situação fugiu do controle e o roteiro do GP passou a se parecer mais com um thriller de bastidores do que com uma corrida de automobilismo. Durante o procedimento de relargada, com os carros ainda sob o comando do safety car, Russell desacelerou de maneira brusca, forçando uma aproximação repentina de Verstappen, que por um breve momento acabou ultrapassando. Segundo o regulamento da Fórmula 1, isso é uma infração clara. Nenhum piloto pode ultrapassar o líder ou o carro à frente enquanto o safety car estiver em operação. Mas os contextos e nuances importam muito nessas situações, e o comportamento de Russell foi imediatamente colocado em debate. A Red Bull, por meio de seu diretor esportivo e com o endosso direto de Christian Horner, entrou com 2 protestos formais contra George Russell. O primeiro alegava que ele havia dirigido de maneira errática durante o safety car. O segundo afirmava que ele não havia mantido distância regulamentar em relação ao carro de segurança, o que poderia ter contribuído para a ação de Verstappen. Em outras palavras, a equipe austríaca insinuava que Russell havia, intencionalmente ou não, induzido Max ao erro, e com isso, buscava uma penalização ao piloto da Mercedes, ou ao menos a retirada da vitória que George havia acabado de conquistar. O paddock mergulhou em um estado de expectativa e tensão. As análises começaram imediatamente após a bandeirada final, e os comissários da FIA passaram horas revisando as imagens, telemetria e dados de GPS para determinar se havia ou não justificativa para uma punição. A imprensa esportiva, claro, passou a especular se aquilo poderia ser uma estratégia deliberada da Mercedes para prejudicar Verstappen, e se a liderança da FIA estaria disposta a punir um piloto de ponta com um ponto que o deixaria de fora da próxima corrida. Ao longo das horas seguintes, diversos analistas começaram a destrinchar os dados disponíveis. Alguns defendiam que Russell apenas fez o que qualquer piloto faria numa relargada, controlar o ritmo, ditar a velocidade e tentar surpreender quem vinha atrás. Outros, por sua vez, levantavam a possibilidade de que a freada repentina teria sido exagerada, e que a manobra tinha um claro objetivo psicológico e esportivo: colocar Verstappen em uma situação perigosa, sabendo de sua fragilidade em relação aos pontos na superlicença. Mas quando a FIA finalmente anunciou a decisão, veio o veredito. Os protestos da Red Bull foram oficialmente rejeitados. Os comissários declararam que Russell não havia agido de maneira errática, nem violado as regras referentes à distância mínima do safety car. Além disso, consideraram que Verstappen, ao ultrapassar momentaneamente, havia compreendido mal a situação e que nenhum dos 2 pilotos merecia uma punição formal. Assim, a vitória de Russell foi mantida e Verstappen não recebeu nenhum ponto adicional. Essa decisão teve 2 efeitos imediatos. O primeiro, esportivo, foi a manutenção da tabela de classificação com Russell como vencedor e Verstappen em segundo, algo que, por si só, já mexe com o campeonato. O segundo, e talvez mais relevante a longo prazo, foi a permanência de Verstappen com 11 pontos de penalidade. Ele continua a apenas 1 ponto da suspensão, o que significa que qualquer incidente nas próximas corridas pode tirá-lo de uma prova, e consequentemente, da luta pelo título, dependendo do contexto. No paddock, a reação foi mista. Horner deixou claro que achava a decisão questionável, embora tenha afirmado respeitar o julgamento dos comissários. Ele insinuou que Russell havia sido astuto demais na forma como conduziu a relargada, e que isso comprometeu o fair play da corrida. Já Toto Wolff, chefe da Mercedes, rebateu as críticas dizendo que Russell apenas fez o trabalho de forma impecável, aproveitando as regras como todo grande piloto deve fazer. Na imprensa, as análises também se dividiram.
Algumas publicações britânicas exaltaram o talento estratégico de Russell, dizendo que ele venceu tanto na pista quanto nos bastidores. Já os veículos holandeses e alguns italianos apontaram para uma tentativa deliberada de tirar Verstappen do sério, especialmente considerando seu histórico explosivo e a pressão constante dos pontos na superlicença. Há quem diga que o episódio é apenas mais um capítulo em uma temporada já marcada por confrontos psicológicos, ultrapassagens de limite e tensão política entre as equipes. Mas para outros, o que aconteceu no Canadá foi um ponto de inflexão. A percepção de que Verstappen, apesar de ainda extremamente competitivo, está sendo caçado por todos os lados, não apenas na pista, mas nas manobras que ocorrem no limite do regulamento. A própria FIA agora se encontra sob escrutínio. Muitos questionam se o sistema de pontos de penalidade está funcionando corretamente, ou se está sendo usado como uma arma política entre as equipes. Afinal, se Verstappen for punido por algo pequeno nas próximas etapas, pode perder uma corrida inteira, e com isso, o campeonato pode ser decidido mais por critérios administrativos do que por performance pura. Do lado de Verstappen, a pressão aumenta. Ele sabe que cada curva, cada defesa de posição e cada movimento no box agora precisam ser absolutamente limpos. A margem de erro desapareceu, e qualquer confronto com outro piloto pode significar uma suspensão. Já George Russell, por sua vez, saiu do Canadá como um vencedor, e talvez, aos olhos de muitos, como um novo mestre da guerra psicológica dentro da Fórmula 1 moderna. Com a temporada ainda pela metade, a rivalidade entre Verstappen e Russell promete ganhar novos capítulos. O que era antes apenas uma disputa por posições agora se tornou uma batalha de nervos, inteligência e influência nos bastidores. E se o GP do Canadá nos ensinou algo, é que em 2025, a Fórmula 1 é tanto uma guerra estratégica fora da pista quanto uma batalha de velocidade dentro dela.